Bom dia, vamos dar início à nossa Escola Bíblica Online, na CBD Online, hoje nesse domingo, dia 5 de abril, há uma semana aí da Páscoa. Vamos aguardar alguns momentos para algumas pessoas chegarem, que a gente possa dar início a esse momento de estudo da palavra, certo? Você que vai chegando aí, seja muito bem-vindo. Que o Senhor seja exaltado e glorificado nas nossas vidas nessa manhã. Mais uma vez, bom dia para quem está chegando. Que o Senhor possa te abençoar, derramar sua bênção sobre a sua vida. Que o Senhor possa ser exaltado a partir da sua vivência, do seu testemunho, do seu dia a dia, para que Ele seja glorificado a todo instante. Vamos guardar só mais um momentinho para outras pessoas chegarem, para aí darmos início à nossa escola bíblica. Bom dia, pastora Thelma. Que bom lhe ver por aqui. Vamos começar orando? Já aguardamos tempo suficiente. Vamos começar orando, que o Senhor possa nos abençoar nessa manhã, que o Senhor possa falar conosco a partir da sua palavra, que é viva e eficaz, que nós possamos ser edificados pelo nome do Senhor nessa manhã, certo? Então vamos orar? Feche seus olhos aí onde você está, com a sua família, curve sua cabeça e vamos orar no nome de Jesus. Pai querido, nós te glorificamos e te exaltamos, ó Deus, pela tua graça, pela tua santa presença em nossas vidas. Nós te louvamos, ó Pai, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Nós te glorificamos, ó Pai, porque o Senhor, de maneira tão maravilhosa, Deus, tem cuidado de cada um de nós. O Senhor, de maneira tão magnífica, ó Pai, tem nos ajudado até aqui. Nosso coração muito se alegra, muito se comove, ó Pai, com o teu cuidado. E nós temos motivos muitos, ó Deus, de agradecer pela tua graça em nossas vidas. E neste momento nós queremos te pedir, ó Deus, por esse estudo que nós estaremos fazendo em João, que o Senhor possa estar ministrando, que o Senhor possa estar falando conosco, que em nome de Jesus nós venhamos a ser edificados pela tua graça, pelo teu amor, que em nome de Jesus, ó Deus, tudo aquilo que nós viermos a fazer, seja, ó Deus, para manifestar, seja para transformar vidas, seja, ó Deus, para manifestar a tua graça, ó Deus, a partir de nós. Que em nome de Jesus nós possamos amar uns aos outros assim como o Senhor nos amou. Que em nome de Jesus nós possamos demonstrar, ó Deus, a tua graça na prática, o teu amor na prática, ó Deus, do nosso dia a dia. Nós te pedimos, ó Deus, por aqueles que vão assistir a esse vídeo, que o Senhor possa estar, ó Deus, em nome de Jesus abençoando, que o Senhor possa estar, ó Deus, em nome de Jesus derramando o teu amor, que pessoas possam ser, ó Deus, transformadas pela manifestação da tua palavra, que pessoas, ó Deus, possam ser salvas para a glória do teu nome, que em nome de Jesus, ó Deus, nós possamos ser mais uma vez edificados pela tua palavra, que ela venha a confrontar o nosso coração, que ela venha em nome de Jesus mostrar aquilo que precisa ser transformado, que precisa ser mudado, que haja arrependimento, que haja conversão, que haja em nome de Jesus mudança de comportamento em nossas vidas. Nós glorificamos, ó Deus, a tua santidade, ó Deus, a tua presença e a oportunidade que nós temos de falar do teu amor. Por isso nós te pedimos, ó Deus, fala conosco nessa manhã, para que o teu nome seja exaltado e glorificado. Assim nós te oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Bom, você que está nos assistindo, compartilha aí com os seus amigos, compartilha com os seus contatos, para que outras pessoas possam estar tendo essa oportunidade também de estar assistindo, de estar sendo abençoado,
de estar em nome de Jesus sendo abençoado pelo Senhor. Bom dia, Carla, que chegou aí agora também, né? Seja bem-vinda, que bom que você veio. Eu estou vendo ali que a irmã Ildes também já entrou. A minha sogra também, a Lourdes, ali já está online também. Bom dia para todos vocês que estão chegando aí. Deixa aí seu recadinho, deixa sua palavra de bom dia, sua palavra de bênção uns com os outros. Apesar de estarmos longe, né, nós temos aí essa oportunidade de estarmos próximos a partir da tecnologia. Então se sintam abraçados e que em nome de Jesus o Senhor possa falar conosco, né? Então deixe aí o seu bom dia nesse momento aí para que nós possamos estar em comunhão mesmo pela internet uns com os outros, tá certo? Como eu disse, divulga aí, compartilha com seus amigos, compartilha com seus contatos, para que todos nós possamos estar assistindo, todos nós possamos estar aí sendo abençoados pelo Senhor e aprendendo um pouco mais. Por mais que nós não estejamos tendo condição de estarmos nos reunindo em um templo, né, em um local físico, nós temos essa oportunidade de estarmos nos reunindo pela internet. Então não vamos perder essa chance, não vamos perder essa oportunidade, né, de continuarmos também congratulando, cultuando ao Senhor pela internet, tá certo? Não desista, não desanime, não fique distante dos seus amigos, dos seus irmãos, muito pelo contrário, aproveita este momento aí para ligar, para se fazer presente, para mandar uma mensagem, para orar uns pelos outros, né? Para que o Senhor possa demonstrar a sua graça, certo? Bom dia aí para você que chegou depois, o Paulo aí está mandando um bom dia para todo mundo, né? Sejam todos aí muito bem-vindos. Vamos só recapitular um pouquinho o que nós estamos estudando até o momento. Como eu havia dito em momentos anteriores, nós estamos estudando o livro de João, né? O Evangelho segundo João. Então nós vamos recapitular algumas coisinhas que nós já vimos, e enquanto eu vou falando do lado de cá, eu já quero que você do lado daí esteja aí já escrevendo qual que é a nossa frase da escola bíblica. Nós temos uma frase que nós desafiamos a nossa congregação a estarmos aprendendo essa frase e colocando em prática nas nossas vidas, né? Então, para aqueles que sabem, já coloque aí a sua frasezinha, e aqueles que não sabem, para poder aprender essa frase, para que a gente possa estar aí, então, divulgando, espalhando essa graça do Senhor, tá certo? Então eu vou fazer uma pequena revisão e você já vai escrevendo aí qual que é a nossa frase da escola bíblica, tá certo? Não esqueça, em nome de Jesus, não pode. Bom dia aí para quem chegou depois, a Cleonice, Rogismar chegou depois, a Cristiane, a Thelma tá mandando um recadinho para os amigos queridos, somos todos nós, né, Thelma? Claro. Mas vamos lá então. O livro de João, como a gente já viu, ele nos traz alguns ensinamentos, mas o propósito principal do livro de João é para que todos saibam, todos creiam que Jesus é o Filho de Deus. Tá certo? Esse é o propósito principal, o propósito primário do livro de João, é que todos creiam que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Isso nós podemos ver lá em João, no capítulo 20, verso 31. Tá certo? Então esse é o propósito principal do livro de João, que todos creiam que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E essa, claro, também é a nossa missão. Espalhar aos quatro cantos do mundo que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Jesus Cristo é a esperança, Jesus Cristo é a salvação para todo aquele que nele crê. Conforme nós podemos ver lá em Romanos 1:16. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro do gentio, primeiro do judeu, depois do gentio. Então, esse é o nosso propósito. Esse precisa ser o nosso propósito. Anunciar para todos que Jesus Cristo ele é o Filho de Deus. E nós vimos nos primeiros capítulos que Jesus Cristo ele é a essência da criação. Todas as coisas foram feitas por ele e por meio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele é a essência da vida. Por que ele é a essência da vida? Nós, como sendo criados pelo Senhor, como nós vemos lá em Gênesis, no momento da criação, Jesus, ali, Deus soprou nas narinas daquele bonequinho de barro o fôlego da vida. Então, essa vida que nós temos não passa de um sopro da essência da vida do Senhor.
Tá certo? Então, por isso nós cremos que Jesus ele é a essência da vida. Nós vimos também que Jesus ele precisa ser a essência, o centro da pregação. Nós vimos também que Jesus ele é a essência, ele precisa ser a essência do nosso discipulado, dos nossos relacionamentos. E aí, diante de tudo isso que nós vimos, né, que Jesus ele é a essência, nós bolamos então, nós criamos uma frase para a nossa escola bíblica, para que nós possamos aprender ao longo do tempo e principalmente colocar em prática. Alguém se lembra aí qual que é a nossa frase da escola bíblica? Essa é a oportunidade de você estar digitando aí, escrevendo e colocando para que todos nós possamos aprender. Alguém? Enquanto você vai escrevendo aí, aproveitar. Bom dia aí, Cleandro. Cleonice, eu vi que já tinha entrado também. A Kelly, o Regis entrou também. Todos sejam bem-vindos. Bom dia. Que bom que vocês estão assistindo aí, acompanhando com a gente. Tá certo? A frase da nossa escola bíblica, depois eu vou escrever, eu vou postar lá na página do Face também, é que a minha vida precisa evidenciar a essência de Deus em mim. O meu testemunho precisa evidenciar a essência de Deus em mim. Como assim? Se a minha essência de vida, se o meu fôlego de vida pertence ao Senhor, tudo aquilo que eu faço precisa evidenciar isso. Precisa demonstrar na prática que eu possuo a essência de Deus em mim. Que eu estou vivendo conforme o propósito de Deus. Por isso é imprescindível que nós precisamos evidenciar essa essência de Deus em nossos relacionamentos. Em tudo, absolutamente tudo. Naquilo que eu faço, naquilo que eu falo, na forma como eu falo com as pessoas, na forma como eu trato as pessoas, na forma como eu me relaciono com os meus amigos, com os meus familiares. Eu preciso o tempo inteiro estar evidenciando essa essência de Deus em mim. E a essência de Deus que nós vimos é o quê? É amor. Deus é amor. Então eu preciso estar o tempo todo amando uns aos outros, amando a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. E principalmente nesse momento que nós estamos vivendo de distanciamento, nós precisamos, agora mais ainda, estar evidenciando esse amor, estar praticando esse amor, para que as pessoas possam realmente se sentir tocadas, se sentir amadas, se sentir cuidadas, se sentir abraçada, mesmo distante, que as pessoas possam sentir que há alguém que se importa com ela, há alguém que liga para ela, há alguém que ora por ela, há alguém que está a amando, mesmo estando distantes. Tá certo? E ainda nós vimos que nós precisamos demonstrar isso na prática, esse amor na prática. E para a gente revisar um pouquinho mais, né, na semana passada, nós vimos, lá no Evangelho de João, capítulo 4, nós vimos lá na figura da mulher samaritana. E nós vimos que ela tinha uma dúvida. Eu vou desenhar aqui um pouquinho para a gente conseguir acompanhar. Lá no Evangelho de João, capítulo de número 4, nos versos ali no meio, mais ou menos no verso 19 até o verso 30, nós vimos que Jesus estava conversando com uma mulher samaritana. E essa mulher samaritana, ela tinha uma dúvida. E ela fala assim para Jesus: Senhor, onde nós devemos adorar? Onde é o local de adoração? É no monte? Ou é em Jerusalém? Onde nós devemos adorar? Tem um local específico que nós precisamos estar para adorar? Eu preciso estar na igreja? Eu preciso estar no monte? Eu preciso estar num lugar? Tem um local específico, com um nome específico, onde a presença de Deus está, que eu preciso estar para adorar? E aí Jesus responde para ela assim: olha, você não entendeu nada. Vocês não entenderam absolutamente nada. Porque Deus não habita em lugar. Deus não habita em coisas feitas pela mão do homem. Muito pelo contrário, Deus habita no meu coração. Então o meu local de adoração é onde eu estou, porque eu sou igreja. A nossa adoração não está em um local físico, mas a nossa adoração está em Jesus. Não é nem em um lugar nem em outro. É em qualquer lugar que eu esteja. Porque eu sou o templo do Espírito Santo.
Eu sou morada do Espírito Santo. Eu sou igreja. E eu sou igreja na minha casa, eu sou igreja no meu trabalho, eu sou igreja na minha escola, eu sou igreja dentro do meu carro, eu sou igreja dentro do ônibus, eu sou igreja em qualquer lugar. E sendo igreja em qualquer lugar, eu preciso adorar o Senhor, como nós vimos em João 4:24. Eu preciso adorar o Senhor em espírito e em verdade, de forma absoluta, de forma completa, com todas as minhas forças, com todo o meu entendimento, com todas as minhas emoções. Isso é a adoração verdadeira ao Senhor. Isso é adorar ao Senhor de forma em espírito e em verdade. E isso precisa ser executado, praticado em qualquer lugar. Eu não preciso esperar no domingo à noite ou no domingo de manhã para estar na igreja para adorar o Senhor. Eu posso fazer isso em qualquer lugar. Lavando a louça. Eu posso fazer isso enquanto estou trabalhando, enquanto eu estou dirigindo, enquanto eu estou arrumando a casa, enquanto eu estou estudando. Por quê? Onde eu estou, o Senhor está. Onde eu estou, o Senhor se faz presente. Porque eu sou morada, templo do Espírito Santo. Certo? Isso nós vimos na semana passada. E hoje, então, nós vamos dar continuidade ao capítulo 4 de João. Nós vamos ler dos versos 31 até o verso 38. Né? E nós vamos ver uma coisa muito importante nesse texto que Jesus declara. Que nós precisamos fazer a vontade e a obra de Deus. Esse é o nosso maior foco do dia de hoje. E nós vamos ler então João, capítulo de número 4, versos de número 31 até o verso 38. Se você tem acesso aí a uma Bíblia, aproveite, abra aí a palavra de Deus para acompanhar a leitura do texto sagrado. Diz assim o Evangelho, capítulo 4 de João, versos 31 a 38. Nesse interim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: Mestre, come. Mas ele lhes disse: Uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: Ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhes Jesus: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a colheita. O ceifeiro recebe desde já a recompensa, e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E dessarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro, pois no caso é verdadeiro o ditado: um é semeador, o outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes, outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. Olha que coisa interessante, que coisa bacana. Quando o texto aqui no verso de 31 diz que neste interim, quando nós voltarmos um pouco nesse capítulo, vai mostrar que os discípulos, eles tinham saído, tinham deixado Jesus no poço e tinham saído para comprar pão, tinham saído para comprar mantimento. E quando eles voltam, eles encontram Jesus conversando com aquela mulher samaritana, que isso causa um certo espanto para os discípulos, né? Mas aí, logo em seguida, os discípulos já tinham percebido que Jesus estava com fome, porque estava trabalhando, estava pregando desde de manhãzinha, desde muito cedo, e os discípulos então começam a falar: Jesus, come, nós trouxemos o pão, está tudo certo aqui, a comida está pronta, vem comer, vem se alimentar. E aí Jesus faz uma declaração muito séria, muito forte, muito impactante para os discípulos. Os discípulos estavam ali pedindo para Jesus comer. E se nós pararmos para pensar nessa palavra, comer, alimento, nós vamos perceber que essa é uma das necessidades mais básicas do ser humano, a alimentação. Nós não podemos, nós não vivemos, não tem quem viva muito tempo sem se alimentar. Tem aqueles que fazem jejum por um certo tempo, mas logo em seguida voltam a comer. Jesus fez jejum durante 40 dias, né? Isso está descrito em Lucas, e no final desse período ele teve fome. Então, a alimentação é a necessidade mais básica que eu tenho como ser humano. Eu careço, eu preciso me alimentar.
Eu preciso comer, senão meu corpo fica fraco, senão eu não consigo trabalhar, senão eu não tenho energia para estudar, senão eu não consigo fazer absolutamente nada. E os discípulos estão falando para Jesus: coma. Essa é uma necessidade básica do corpo humano. Se alimente. Mas aí Jesus, em contrapartida, na contramão dos discípulos, ele fala assim: olha, o meu alimento, a minha comida, o meu maior satisfação de necessidade básica, a minha maior necessidade básica não é alimentar o corpo, não é comer o pão, não é me alimentar para fazer ficar forte o corpo, não é isso. A minha necessidade mais básica é fazer a vontade de Deus e a sua obra. O ser humano ele só vai conseguir ter sentido absoluto na sua vida se ele estiver de alguma maneira ligado ao sagrado. Se ele estiver participando de alguma forma, de algum rito religioso, de algum rito consagrado. Porque nós precisamos ter esse contato com o sagrado. Nós precisamos ter esse contato com Deus. Nós precisamos ter esse contato com o Senhor para que a gente possa realmente entender que nós precisamos. Jesus, quando ele foi tentado, Satanás, no momento dos 40 dias de jejum, Satanás ofereceu para ele pão. E ele falou: olha, se você é o Filho de Deus, transforma essa pedra aqui em pão. Mas Jesus, ele vai lá e diz assim: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Toda palavra de Deus. Essa é a nossa necessidade mais básica, a nossa necessidade espiritual. Tem uma historinha que eu gosto muito, eu já contei ela em alguns momentos, eu vou aproveitar e contar agora também, que possivelmente tem alguém que não conhece no nosso meio, né? Que a história é a seguinte: conta-se que Jesus estava ali caminhando com seus 12 discípulos, e eles estavam caminhando, e pregando, e curando, e evangelizando, né? E chegou um certo momento que Jesus falou assim: pegue uma pedra. E aí 11 discípulos foram lá, cada um pegou uma pedra mais ou menos desse tamanho assim. E Pedro, muito esperto, né, não queria carregar peso, falou assim: eu vou pegar aqui uma pedrinha pequenininha, né? Eu não carregar peso, cabe no meu bolso aqui, tá tudo certo. Pegou lá uma pedrinha pequenininha assim, e eles continuaram andando, caminhando, né, fazendo a obra de Deus e tal, tudo mais. Quando chegou ali perto da hora do almoço, Jesus falou assim: senta aí todo mundo. Aí os discípulos se sentaram e tal, e Jesus falou assim: erga a sua pedra. E aí eles ergueram a pedra, Jesus orou, quando eles voltaram e olharam, a pedra tinha se transformado em pão. E aí os discípulos se alegraram, nossa, todo mundo com fome naquele momento, se alegraram e comeram. E estava lá 11 discípulos olhando para aquele pão mais ou menos desse tamanho assim, e tinha um discípulo chamado Pedro olhando para um biscoito crencá, que é desse tamanhozinho assim na mão. Foi a pedra que ele carregou. E aí eles comeram e ele ficou olhando para aquele biscoitinho e comeu. Logo em seguida, Jesus chamou eles e falou: vamos seguir viagem. E eles continuaram andando e tal. Pararam em um certo momento e Jesus falou: pegue cada um uma pedra. E aí os 11 discípulos foram lá, pegaram cada uma pedra mais ou menos desse tamanho. E Pedro, que estava com fome, já pensou logo: agora eu tiro a barriga da miséria. Foi lá e pegou um baita de um pedrão grande e falou assim: agora sim eu vou me alimentar direito. E estava lá carregando com muito custo aquela pedra enorme que ele tinha pego. Chegou ali no final da tarde, eles pararam na frente do rio e Jesus falou assim: agora jogue a pedra no rio. E aí Pedro pensou logo: pronto, almoço foi pão, a janta vai ser peixe, né? E jogou a pedra e ficou lá olhando para a pedra e esperando acontecer alguma coisa, e ficava olhando e nada, e nada. E quando ele se deu conta, Jesus e os discípulos já estavam longe. Ele gritou lá: ô Jesus, peraí, não vai acontecer nada aqui não, eu estou com fome. E aí Jesus fala assim para Pedro: por quem você carregou a pedra? Qual era o seu propósito de estar carregando a pedra? Qual era a sua motivação de estar carregando a pedra? Jesus, nesse texto que nós lemos, ele vai declarar de forma absoluta: a minha comida e o meu alimento é fazer a vontade de Deus e a sua obra. Pedro, naquele momento dessa história, ele estava carregando a pedra porque ele estava com fome. Ele estava carregando a pedra porque era algo que lhe era propósito seu.
Era desejo seu, era motivação sua, não era porque Jesus estava pedindo. Quando Jesus pediu, ele carregou a pedra pequenininha. Mas quando o propósito era dele, aí ele resolveu pegar uma pedra enorme. Por isso Jesus pergunta, por quem você está carregando a pedra? Por você mesmo ou por mim? Por quem nós estamos vivendo a nossa vida? Por nós mesmos ou por Jesus? Nós estamos atrás e ansiosos pelo pão ou por fazer a vontade de Deus? Qual é o nosso motivo, a nossa motivação, o nosso desejo? É um pão? Ou é fazer a vontade de Deus? Qual é o nosso desejo? Qual é a motivação do nosso coração? Por que nós estamos nesse mundo? E aí, para a gente pensar um pouquinho a respeito desse fazer a vontade de Deus, nós vamos pensar aqui, né? Jesus está deixando bem claro que a minha comida, a minha necessidade mais básica é fazer a vontade de Deus e a obra de Deus. Duas coisas distintas. Qual que é a vontade de Deus? Quando nós olhamos uma oração, a oração mais famosa, de certa forma, né, que Jesus ensinou, que está lá em Mateus 6, e eu vou ler com vocês, Mateus 6, de 9 a 10, nós vamos entender um pouquinho qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Olha o que diz Mateus 6, de 9 a 10. Portanto, vós orareis assim, Pai nosso, que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Olha que texto maravilhoso. A oração do Pai Nosso, a maioria de nós fazemos essa oração, conhecemos essa oração, já vimos em algum momento, mas você já parou para pensar na profundidade dessa oração? Já parou para pensar na profundidade daquilo que Deus tem para nos ensinar nessa oração? Fazer a vontade de Deus exige duas coisas. Exige, primeiro, que nós reconheçamos quem é Deus. Perceba que nesse texto ele já começa, nessa oração, já começa declarando Pai Nosso. Primeiro, reconhece como Pai. Segundo, reconhece que Ele está nos céus. Reconhece a soberania de Deus. Reconhece a grandeza de Deus. Reconhece a santidade de Deus. Nós precisamos reconhecer quem é Deus. Reconhecer que Ele é maravilhoso, que Ele é absoluto, que Ele é Pai, que Ele corrige, que Ele nos ama, que Ele nos exorta, que Ele está no controle. Apesar dessa situação que nós estamos vivendo, Jesus continua no controle. Ele não perdeu o controle de absolutamente nada. O controle da terra ainda está nas mãos de Deus. E o controle da minha vida e da sua vida também precisa estar nas mãos de Deus. Mas esse controle só estará nas mãos de Deus a partir do momento que eu tomo a decisão, escolho entregar esse controle nas mãos de Deus. Ele é um perfeito cavalheiro. Ele não arromba a porta do coração de ninguém. Apocalipse vai dizer que eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu entrarei na sua casa e cearei com ele. Percebe? Ele nos dá a oportunidade de nós abrirmos a porta do nosso coração para que ele possa entrar e reinar. Ele não vai fazer isso com aqueles que não permitem, com aqueles que não querem. Essa é uma opção, essa é uma decisão que cada um de nós precisa tomar. E é uma decisão individual. Eu não posso fazer isso pelos meus filhos. Eu não posso fazer isso pela minha esposa. Isso é uma decisão individual. Cada um precisa tomar essa decisão. Cada um precisa fazer isso conforme o seu propósito de vida. Viver para glorificar ao Senhor. Então nós precisamos reconhecer Deus. Nós precisamos reconhecer a sua majestade, o seu senhorio, a sua soberania. E nós precisamos buscar o reino de Deus.
Como assim buscar o reino de Deus? Teve uma ocasião na minha vida em que uma pessoa falou assim, que assim que eu me converti, né? Uma pessoa falou assim para um familiar meu, falou assim: olha, você sabe onde ele está? Ele agora é crente, você sabe que ele está na igreja. Mas onde será que estão fulano de tal, Beltrano e Ciclano? Buscar o reino de Deus é buscar fazer as coisas de Deus. Como eu posso me declarar um cristão se entre ir para a igreja e ir para uma festa, eu prefiro ir para uma festa? Como eu posso me declarar cristão, sendo que eu escolho muito mais estar no mundo, fazendo as coisas do mundo, ao redor de bebida, ao redor de drogas, ao redor de prostituição, do que estar na igreja, na casa do Senhor? Buscar o reino de Deus é buscar fazer as coisas de Deus. Buscar ter comunhão com as coisas que o Senhor gosta, das coisas que o Senhor se alegra. Em seus passos, o que faria Jesus? Será que se Jesus estivesse vivendo a minha vida, ele faria as coisas que eu estou fazendo? Iria para os lugares que eu estou indo? Se Jesus tivesse um encontro contigo, fora de pandemia, tá? Mas no seu local de prazer, de alegria, ele se alegraria? Essa é uma pergunta importante que vai nos responder se nós estamos buscando o reino de Deus ou não. E eu preciso buscar o reino de Deus, porque isso faz parte da vontade de Deus. Além disso, eu preciso ter um coração agradecido. Agradecido pelo que eu tenho. Agradecido porque eu não estou passando fome. Agradecido porque eu tenho uma casa, eu tenho um teto. Agradecido porque eu tenho um celular que eu posso estar transmitindo a mensagem do Senhor pela internet. Agradecido porque eu tenho a condição de estar usando o celular para ouvir a mensagem de Deus. Agradecido porque eu tenho uma família. Agradecido porque eu tenho uma roupa para vestir. Agradecido porque eu tenho um pão para comer de manhã. Ah, mas eu não tenho pão, tem cuscuz. Amém. Ah, mas eu não tenho cuscuz, tem pão de queijo. Amém. Glória a Deus por isso. Seja grato. Tenha um coração grato. Tenha um coração agradecido. É isso que a oração do Pai Nosso nos ensina. É isso que ela nos ensina quando vai deixar claro, olha, o pão nosso de cada dia. E o texto diz que é o pão, não fala da picanha. Não fala do filé mignon. Não fala do camarão. Fala do pão. Ou seja, do básico. Daquilo que é necessário. Não é regalia. Não é abundância. Não é algo chique. Não, é algo básico. O que eu preciso para comer? Eu estou com fome. Ah, o pão me satisfaz? Amém. Obrigado, Senhor, pelo pão de cada dia. Tenha um coração agradecido por aquilo que Ele tem nos dado. Porque como nós vimos na quinta-feira, tudo que temos pertence ao Senhor. Veio do Senhor. Foi Ele que nos deu. Ele que nos dá força para trabalharmos no nosso dia a dia. Certo? Além disso, nós precisamos reconhecer, eu falei que a gente precisa reconhecer a Deus, e quando nós reconhecemos a Deus, nós reconhecemos que precisamos buscar o seu reino e ter um coração agradecido. E aí agora a gente precisa reconhecer os nossos erros. A oração do Pai Nosso deixa claro, quando ela diz, olha, perdoa as nossas ofensas. Poxa, então ele está reconhecendo que ofendeu alguém. Ele está reconhecendo que errou. Nós precisamos reconhecer os nossos erros. Nós precisamos reconhecer aquilo que nós fazemos de errado. O nosso coração ele é enganoso. O nosso coração ele é falho. O nosso coração ele é pecaminoso. E nós precisamos aprender a reconhecer os nossos erros. Reconhecer as nossas falhas. Constantemente. Ninguém, absolutamente ninguém é perfeito. Em algum momento da nossa vida, nós falamos aquilo que não devemos. Nós magoamos alguém. Nós chateamos alguém. Nós ferimos alguém. E nós precisamos reconhecer, eu estou errado. E eu preciso me corrigir. Não basta reconhecer que está errado. Ah, é verdade, ninguém é perfeito e eu erro. Pronto, acabou. Não é suficiente. Eu preciso reconhecer que errei e eu preciso mudar o meu comportamento. Como mudar o meu comportamento? Perdoando os outros. Percebe que tem uma condicional? Eu vou ler de novo para você ver que tem uma condicional nessa oração do Pai Nosso, que muitas vezes
e não percebemos. Olha só, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Percebe a condicional? Senhor, me perdoa do mesmo jeito que eu estou perdoando. Eita, agora a coisa apertou. Já pensou? Jesus nos tratar exatamente da mesma forma que eu trato os outros. Jesus te tratar da mesma forma que você trata os seus filhos, que você trata o seu cônjuge, o seu marido, sua esposa. Jesus te tratar exatamente da mesma forma que você trata os seus pais. Você iria gostar? Será que seria algo agradável? Como é que será que nós iríamos nos sentir em relação a isso? Nós precisamos perdoar da mesma forma que nós precisamos pedir perdão da mesma forma que nós perdoamos. E isso tem tudo a ver com o fato de que nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Amar ao próximo como a nós mesmos. Isso é mudança de comportamento. Isso é mudança de pensamento. Isso é mudança de atitude. Isso é conversão. Nós precisamos mudar o nosso comportamento para que nós possamos buscar a vontade de Deus. É possível fazer isso sozinho? Não. Por isso nós precisamos depender de Deus. Na continuidade, aqui no finalzinho do texto, ele diz, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Isso é dependência do Senhor. Isso é Jesus mostrando, olha, você reconhece que erra, você reconhece que é pecador, reconhecendo que é pecador, você sabe que vai pecar, você sabe que vai cair, mas sabendo que vai cair, você clama ao Senhor e fala ao Senhor, Senhor, me livra desse pecado. Isso é depender de Deus. A vontade de Deus exige que nós reconheçamos quem é Deus, que nós, dentro desse reconhecimento de quem é Deus, nós precisamos buscar o reino de Deus, precisamos ter um coração grato, nós precisamos reconhecer que somos pecadores, reconhecer que somos falhos, perdoar a todos, não interessa quem seja, é necessário que haja perdão, perdoar a todos e depender de Deus. Isso é fazer a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus. Mas além disso, o início da oração do Pai Nosso diz Pai Nosso. Ou seja, ele é Pai. E eu quero te fazer uma pergunta. O que deixa o coração de um pai mais alegre em relação ao seu filho? Que ele faça o quê? Quando nossos filhos fazem o quê? Que deixa o nosso coração mais alegre? Quando eles obedecem. Obediência. A maior vontade de Deus para as nossas vidas é que nós sejamos obedientes. Mas obedientes a quê, pastor? A palavra dele. A palavra de Deus. Ela é a nossa regra de fé e prática. É nela que nós vamos entender, nós vamos ver, vamos compreender o que é realmente o desejo de Deus. Aquilo que nós precisamos seguir. Como é que eu preciso amar a minha esposa? Leia a Bíblia. Eu sou chefe, como é que eu devo tratar os meus empregados? Leia a Bíblia. Eu sou filho, como é que eu devo tratar os meus pais? Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Eu sou pai, como é que eu devo tratar os meus filhos? Leia a Bíblia. É nela que nós vamos encontrar conforto, consolo e orientação. Tem um momento na minha história de quando eu era criança, alguns anos atrás, pouquinhos anos atrás, tem um momento da minha vida que eu nunca esqueci e eu acho que eu nunca vou esquecer. Um momento em quando eu entrei no quarto dos meus pais e o meu pai ele estava lendo a Bíblia. E quando eu cheguei, ele me chamou, eu sentei junto com ele e ele leu a Bíblia para mim. E eu me lembro perfeitamente que o texto que ele leu foi justamente do filho pródigo. Isso grava, isso marca a vida de uma pessoa, a vida de uma criança. Isso marca de forma para o resto da vida. Isso forma caráter, isso transforma o ser humano. Então busque na Bíblia, busque na palavra de Deus aquilo que nos dá esperança, aquilo que nos alegra,
que nos dá prazer, para que a gente possa viver para glorificar ao Senhor. Mas o texto lá de João não para aí. O texto de João que nós lemos lá no capítulo 4 diz que a comida, o alimento, a necessidade mais básica de Jesus é fazer a vontade de Deus e a sua obra. E aí, qual que é a obra de Deus? A obra de Deus é uma obra de evangelização. É uma obra de expansão, é uma obra de multiplicação, é uma obra de discipulado, é uma obra de falar do amor de Deus. De nada adianta nós guardarmos essa alegria de servir a Deus para nós mesmos, nós precisamos espalhar isso. Nós precisamos falar para outras pessoas. Como eu falo para outras pessoas? Eu não sei falar, eu não sei pregar. Ok, mas você sabe usar o celular? Você sabe pegar e copiar o link desse vídeo que nós estamos fazendo e compartilhar com outras pessoas? Pronto, você vai estar fazendo a obra de Deus. Você vai estar espalhando a mensagem de Deus. Você vai estar contaminando outras pessoas para fazer a vontade de Deus, para agradar o coração de Deus. Você já imaginou o impacto que nós teríamos no mundo inteiro se todos nós, se cada um de nós assumirmos essa responsabilidade como uma necessidade básica de fazer a obra de Deus, de falar de Jesus, de anunciar a Jesus, o tamanho, qual seria o impacto disso na humanidade, se nós fizéssemos isso? A irmã Eudes, um pouquinho mais para frente, para cima ali dos comentários, ela falou que tem uma pessoa lá de São Luís acompanhando a gente. E tem algumas pessoas lá de Goianésia, lá do Goiás acompanhando a gente. Eu estou em Brasília. Olha o alcance disso. Olha o alcance disso. E você pode ter essa oportunidade sem muito esforço, sem precisar estar pregando como eu estou fazendo, simplesmente compartilhando com outras pessoas. Compartilhando o link com outras pessoas. Ah, eu vi um texto legal, eu quero compartilhar com alguém. Manda para alguém. A quantidade de memes, de brincadeiras, de piadinhas que nós recebemos no WhatsApp é infinitamente maior do que a quantidade de versículos bíblicos, da quantidade de mensagens boas que nós recebemos. E às vezes a culpa é nossa. Porque nós somos aqueles que compartilhamos essas piadinhas. Nós somos aqueles que compartilhamos essas besteiras. Mas não temos condições, não temos capacidade, não temos coragem de compartilhar a palavra de Deus. Às vezes por vergonha. Às vezes por pensar, mas vai dar em nada. Eu sou só mais um. Deixa eu te mostrar uma coisinha. Olha só. Digamos que eu assumo essa responsabilidade, e se você tem dúvida de onde está essa responsabilidade, ela está lá em Mateus 28, é a grande comissão que vai deixar bem claro Jesus dizendo, olha, ide, fazer discípulo de todas as nações, anunciando a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que estou convosco até a consumação dos tempos. Olha o que acontece. Digamos que essa pessoa aqui, ó, essa mulher que Jesus estava conversando lá no capítulo 4, ela fale aqui para outras duas pessoas. Aí esse aqui não quer nada com nada, não falou nada. Mas aí esse outro aqui, ele vai lá e fala para outras 3 pessoas. Compartilha esse link aí, ó, para 3 pessoas. Por causa de uma que assumiu a responsabilidade, nós já temos 1, 2, 3, 4 pessoas que foram alcançadas pelo Evangelho, pelo amor de Deus. Agora pense isso na sua vida. Você só tem 3 amigos? Você só tem 2 parentes? Você só tem 2 grupos de WhatsApp? Você só tem 2 amigos no Facebook? Tem muito mais. Se nós compartilharmos o amor de Deus, se nós aproveitarmos da rede social para compartilhar o amor de Deus, para compartilhar esses vídeos falando a respeito do amor de Deus, muito mais do que 4 pessoas serão alcançadas. Muito, muito, muito mais do que 4 pessoas serão alcançadas. Mas para isso, eu preciso assumir a responsabilidade. Eu preciso, de forma absoluta, entender
que a minha necessidade mais básica não é o pão, mas a minha necessidade mais básica é fazer a vontade de Deus e a sua obra. Quando isso acontecer, o mundo será transformado para a glória do Senhor. E o que é melhor ainda, através da sua vida. Deus quer te usar para isso. Certa vez alguém perguntou para uma irmã e falou assim: por que Deus não manda os anjos para pregar? E aí essa irmã respondeu assim: imagine você na sua casa aí. Você está aí no conforto da sua casa. De repente, aparece um clarão dentro da sua casa. Uma luz assim ofuscante dentro da sua casa. E do seu lado aparece um ser brilhante, com 4 asas nas costas, de 3 metros de altura, puxa uma espada de fogo, aponta para você e fala assim: você quer receber a Jesus? Gente, quem é que não ia aceitar? No mínimo, por medo, todo mundo ia aceitar fazer a vontade de Deus. Ou seja, ninguém iria obedecer a Deus por amor. E Jesus nos deixa essa oportunidade de pregar o Evangelho para que os outros possam segui-lo por amor, não por medo. Fazer a vontade de Deus exige amor e não medo. Fazer a obra de Deus é por amor, não é por medo. Não é por medo. Por isso foi nos dada essa oportunidade de falar do amor de Deus. E para concluir, eu estou chegando no finalzinho, eu quero deixar bem claro a nossa frase, que é: o meu testemunho precisa evidenciar o amor de Deus, a essência de Deus em minha vida. O meu testemunho precisa evidenciar a essência de Deus em mim. E João 14, 21 diz: aquele que obedece os meus mandamentos é este que me ama. Não adianta declararmos que amamos a Deus se nós não o obedecermos. Nós falamos isso para os nossos filhos. Quando chega a época de Dia dos Pais, Dia das Mães, eu me lembro perfeitamente. Até hoje minha mãe fala isso. Né? Você vira para ela e fala assim: mãe, o que a senhora quer de presente? Não quero nada não, meu filho. Quero que você me obedeça. Esse é o maior desejo de nós como pais. E este também é o maior desejo de Deus como Pai. Que nós venhamos a obedecer a sua palavra. Obedecer a sua lei. Fazendo a sua vontade. E anunciando o Evangelho do Senhor, a salvação que há em Cristo Jesus. Semana que vem é Páscoa. Semana que vem é comemorado o dia que Jesus se entregou em uma cruz por mim e por você. E nós, o que temos feito por ele? A maior parte do trabalho Jesus já fez, que foi morrer na cruz, em nosso lugar. Em nosso lugar. E nós, o que temos feito para ele? Como nós estamos vivendo a nossa vida para Jesus? Nós estamos vivendo conforme nossa vontade e nosso prazer? Ou nós estamos vivendo efetivamente para agradar o coração de Deus? Fica essa reflexão para nós, para que nós estejamos refletindo ao longo deste dia. E semana que vem tem mais, em nome de Jesus. Amém? Queria aproveitar esse momento agora para orar por você que está nos assistindo. E se você tem algum pedido de oração, esteja aí colocando no chat, né, compartilhando aí, para que nós possamos estar orando por você, orando pela sua família, né, orando pelo nosso país, por essa situação que estamos vivendo, para que o Senhor esteja aí nos guardando, nos livrando de todo mal, de todo perigo. Né? Tem algum pedido específico aí que nós possamos estar orando? Você pode estar compartilhando, não importa quem você seja, não importa de onde você é, não importa de repente a sua religião, não tem problema. Porque Deus ele está disposto a ouvir, né, as nossas orações, e a Bíblia nos ensina que a oração do justo tem muito em seus efeitos. E nós queremos realmente aproveitar esse momento para clamar ao Senhor pela sua vida. Algum pedido de oração específico para essa manhã? A Carla está pedindo oração pela sua família. Mais algum pedido, irmãos? Irmãos e amigos,
e família. Minha mãe está assistindo lá de Goianésia, olha que coisa linda. Meu irmão também, tem um amigo nosso de lá. Deus é maravilhoso. Vamos orar então? Soberano Deus, nós te exaltamos, te glorificamos, ó Deus, por estarmos neste momento compartilhando a tua palavra. Nós te exaltamos, ó Pai, e te agradecemos, porque o Senhor, de maneira tão maravilhosa, tem cuidado de cada um de nós. Obrigado, Deus, pelo seu sacrifício ali naquela cruz em nosso favor. Nós te glorificamos, ó Pai, porque mesmo sendo tão falhos, mesmo sendo tão pecadores, o Senhor escolheu nos amar primeiro, o Senhor escolheu cuidar de nós, o Senhor escolheu nos salvar, se entregando ali naquela cruz. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, eu quero te pedir neste momento, clamar ao Senhor pela família da Carla, ó Pai. Eu não sei quais são as necessidades, mas o Senhor conhece perfeitamente. E eu lhe peço, ó Pai, que o Senhor esteja entrando com provisão nessa família, que o Senhor esteja entrando com comunhão nessa família, com graça. Que em nome de Jesus o Senhor esteja, ó Pai, entrando com salvação nessa família, para que o teu nome seja exaltado e glorificado. Eu lhe peço ainda, ó Deus, pela sobrinha da irmã Eudes, ó Pai, pela Aline, ela, ó Deus, que está passando por esse momento de enfermidade, que o Senhor esteja, ó Pai, conduzindo todo o processo, que o Senhor esteja abençoando, ó Pai, providenciando tudo aquilo que é necessário, abrindo portas, ó Deus, para que o teu nome seja exaltado, para que o seu nome seja glorificado. Em nome de Jesus, ó Pai, eu lhe peço, ó Deus, por aqueles que estão distantes de nós, ó Deus, que estão participando dessa escola bíblica. Te peço por todos aqueles que estão lá em Goianésia, ó Pai, assistindo, que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa derramar as suas bênçãos, que em nome de Jesus, ó Deus, o Senhor possa estar abençoando a família, abençoando a vida emocional, a vida financeira, abençoando os empregos, ó Pai, livrando, Deus, deste momento de calamidade que nós estamos vivendo. Te peço também por aqueles que estão lá em São Luís, ó Deus, pelas famílias que estão lá assistindo, que o Senhor possa entrar com provisão e providência, que a tua sombra, ó Deus, a mão poderosa do Senhor esteja sobre essas famílias, guardando e livrando de todo perigo. Lhe peço, ó Deus, por estes que estão aqui de Brasília e que estão assistindo também, que o Senhor possa estar dando um dia abençoado, uma semana abençoada a todos nós, que o Senhor possa derramando, ó Deus, a tua graça sobre cada um que assistiu, que em nome de Jesus, ó Pai, eles possam se sentir agraciados pela oportunidade de termos, ó Pai, acesso à informação, acesso, ó Deus, a esse momento de leitura da tua palavra. Em nome de Jesus, ó Deus, que todos nós possamos ter um coração agradecido, reconhecendo que tudo aquilo que temos, ó Deus, vem e pertence ao Senhor. E além disso, ó Deus, eu clamo a Ti, ó Pai, por aqueles que estão assistindo, Deus, que ainda não reconheceram o Senhor como Salvador de suas vidas. Que o Senhor esteja, ó Pai, como a Tua palavra ensina, convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Que em nome de Jesus, ó Deus, possamos todos buscar fazer a Tua vontade e a Tua obra, anunciando a Tua palavra, ó Deus, a toda criatura, a todo instante, porque aí sim, ó Deus, podemos ter a plena certeza e confiança de que o Senhor está conosco. Essa é a nossa oração, ó Pai, o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado por estar aqui conosco, que o Senhor possa abençoar a sua família, abençoar o seu dia, em nome de Jesus, que você possa estar sempre na intimidade com o Senhor, sempre na dependência do Senhor. Eu quero deixar aqui só mais 2 convites. Hoje, às 19 horas, estará sendo transmitido o culto online na Igreja Batista Boas Novas, no canal do YouTube. Eu vou estar divulgando aí o link, você é nosso convidado para estar participando, para estar assistindo conosco, tá certo? Na quinta-feira, às 20 horas, eu estarei aqui de novo, nesse mesmo canal, né, nessa mesma página, para estar compartilhando mais um pouco daquilo que o Senhor tem falado conosco, no estudo que nós estamos fazendo no livro de 1 aos Coríntios. Você também é nosso convidado e você é desafiado a estar aí compartilhando com os seus amigos, com as suas redes sociais, para que mais pessoas possam estar ouvindo a palavra do Senhor. Certo? Que Deus possa te abençoar e que você tenha um dia debaixo da graça do Senhor. Amém? Deus abençoe, meus irmãos. Até a noite. Fique com Deus.